Bem, a gente vai começar um momento um pouquinho diferente agora, tá? Então, eu estou aqui com o presbítero Mateus, presbítero Rafael, e a gente vai fazer uma conversa sobre alguns aspectos do que o pastor Douro trouxe para a gente aqui. E eu queria começar pegando um gancho aqui, né? O pastor Douro falou de uma perspectiva secularizada sobre o trabalho, que muitas vezes cria uma visão são duas faces da mesma moeda no fim do dia. Uma visão em que o trabalho ele se torna um fardo, né? Um pouco dessa absorção, dessa mentalidade grega, né? De que o trabalho são para os seres inferiores, né? Então ele se torna um fardo ou ele se torna um ídolo. Quando o trabalho se torna um ídolo, quando ele passa a ser o ícone da nossa identidade, a gente agora se define por aquilo que a gente faz profissionalmente. Fulaninho é médico, fulaninho é advogado. Mas o que ele é de verdade? Ele é o que ele faz? Ele é a sua atividade profissional? Então, isso começa a se tornar algo sobre o qual a minha vida inteira é moldada para o meu sucesso profissional. Então, o trabalho tornou-se um ídolo. Eu sacrifico a minha adoração ao Senhor, dominical. Eu sacrifico a educação eclesiástica dos meus filhos, nos nossos lares, porque a gente está o tempo todo ocupado, satisfazendo e servindo aquilo que tornou-se, né, um ídolo nos nossos corações. Então, eu gosto da perspectiva que Paulo vai trazer, combatendo um pecado. Ele vai dizer, olha, aquele que roubava, não roube mais. Opa, primeiro passo, olha, não vai roubar, está errado. Coloca outra coisa no lugar, ele vai dizer, antes trabalhe. Aí ele vai dar uma perspectiva de trabalho, ele vai dizer, para ter com que acudir ao necessitado. Então a gente começa a perceber a ideia de trabalho que não se restringe aos nossos aspectos e planos pessoais unicamente, mas ele é uma ferramenta, um instrumento de abençoar, né, o reino, de abençoar as pessoas à nossa volta. E é sobre essa perspectiva bíblica que entende a nossa vida de maneira integral, inteira diante de Deus, em que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Aquele que trabalha profissionalmente numa atividade remunerada para trazer sustento para a sua casa, Deus está usando o seu trabalho como meio de lhe abençoar com graça, lhe preservando a vida, lhe dando sustento, lhe dando com que se alimentar e alimentar a sua família. Aquele que trabalha na igreja também glorifica a Deus no seu trabalho. Aquela mulher, aquele homem que trabalha, todo o trabalho, toda a atividade nossa é bênção diante do Senhor. E aí, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 2, quando ele vai falar lá no capítulo 2 sobre quando ele coloca o homem no jardim, né, ele descansa o homem no jardim, ele coloca o homem no jardim com a missão de cuidar e guardar o jardim. É dada ali, antes da queda, uma perspectiva de trabalho. Lembremos que o jardim era o lugar onde Deus manifestava-se para o homem, o lugar da manifestação da presença do Senhor. E a linguagem de cuidar e guardar é a linguagem sacerdotal, a linguagem atribuída aos levitas do cuidado do tabernáculo, né? Então, o homem tinha já ali no jardim do Éden uma perspectiva de trabalho, né? Ele tinha uma perspectiva de governo, de gerenciar a criação, de cuidar da criação. E também ele era o interlocutor. O homem ensinou a mulher sobre aquilo que Deus havia estabelecido como regra, como ordenança do que ele poderia e do que não poderia fazer. E essa perspectiva, quando o Bavinck traz que, por exemplo, o homem ele exerce seu trabalho fora e influencia dentro de casa, e a mulher ela exerce o trabalho em casa e influencia fora, até na própria perspectiva do Provérbios 31, da mulher virtuosa, né? Seu marido será bem visto, bem falado no meio das pessoas. Deus tem uma visão muito clara de como o nosso trabalho, vivido sobre a dinâmica cristã, a dinâmica bíblica, ele glorifica ao Senhor. E aí eu tenho 2 colegas aqui do meu lado, profissionais, bons profissionais, e eu queria fazer o seguinte, só para a gente conhecê-los melhor, tá? Eu vou fazer uma pergunta, eles vão se apresentar, falar um pouco da sua atividade profissional, e aí vão me responder essas perguntas, tá bom? Então, eu vou começar com o presbítero Rafael, aproveitando um pouco dessa ideia que nós tratamos aqui, de entendimento do trabalho, de entendendo a nossa profissão à luz do chamado de Deus, como que isso é vivenciado na tua perspectiva profissional? Você pode se apresentar e aí você pode responder a pergunta. Tá, meu nome é Rafael, como alguns conhecem, mas a pessoa que é da Encruzilhada me conhece por PH, né?
Tenho 34 anos, sou casado com a Amanda, pai de Lara e de um baby bucho, que eu ainda não sei se é menino ou menina, vou descobrir semana que vem. Tá? Tenho uma empresa na área de tecnologia, a gente trabalha com implantação de softwares de gestão empresarial. Para quem conhece, aí é TOTUS, né, o RP da TOTUS. E pensando nessa questão de trabalho, eu até falei um pouquinho mais cedo com o Luizinho, como é que o meu trabalho, a tua pergunta é como é que eu entendo que o meu trabalho pode ser fruto de uma perspectiva cristã, né? Como é que eu posso exercer meu cristianismo no trabalho. E eu vinha falando com o Luizinho uma questão que me incomoda bastante como empresário, como também trabalhador, né, funcionário quando fui, é que eu preciso fazer a diferença onde quer que eu esteja. Né? Primeiro, eu vou atender clientes, vou implantar um RP, um sistema para a gestão da empresa dele. Primeira coisa, eu tenho que pensar em fazer como ele gerir a empresa dele da melhor forma possível, fazer com que ele tenha o gerenciamento dos recursos dele, para que ele possa empregar pessoas, para que ele possa mudar aquela sociedade empregando pessoas, dando poder econômico naquela região. Mas como eu penso, por exemplo, para a minha empresa, eu priorizo empregar pessoas cristãs, né? Principalmente pessoas daqui da igreja. Então, por exemplo, lá no trabalho tem uma pessoa que é daqui da igreja, que é Gabriel, e tinha uma pessoa que era daqui da igreja, que era Vitor, hoje ele está na Ponte. Mas, assim, eu penso no meu trabalho em empregar pessoas da mesma convicção que eu tenho, da mesma cosmovisão que eu tenho, para, primeiro, modificar a igreja, o convívio que eu tenho, né, aqui dentro da igreja. Então, se eu emprego pessoas daqui da igreja, significa que eu estou melhorando o poder econômico da minha igreja, que eu vou poder melhorar o poder econômico do meu bairro, talvez da minha cidade, do meu estado, do meu país. Então, eu penso sempre nessa questão de fazer o melhor para a glória de Deus, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Não faço questão, na verdade, eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Todo cliente que eu vou atender, ele sabe que eu sou cristão, né? Ele sabe que eu sou presbiteriano. Aí o pessoal ainda pergunta, o que é presbiteriano? Tem gente que ainda fala, presbiteriano, né? Não consegue saber o que é, e eu tenho que explicar o que é um presbiteriano. E aí acaba sendo uma entrada para falar sobre o Evangelho, falar sobre a fé reformada. Né? Eu apresento a igreja, gosto muito de apresentar o Ministério Ponto 5 e a UPA para eles verem que é um ministério de jovens, pessoas motivadas a servir. E muitas vezes a pessoa pergunta, mas vocês para trabalhar na igreja ganham alguma coisa? Ganha, muito trabalho. Dinheiro não, mas trabalho a gente ganha. Então, não sei se respondi a pergunta, Luizinho, mas é isso. É fazer o meu melhor para a glória de Deus, sempre. Tem um aspecto importante que conecta muito. A gente, né, de igreja, a gente gosta de dizer, sou de igreja, a gente conhece por a história de José. Né? Fidelidade era uma prerrogativa na vida bem-sucedida, né, de José diante das tarefas e compromissos e desafios que ele encontrou na sua frente. Né? José, quando foi líder, né, administrador na casa de Potifar, quando foi governador do Egito, o que o habilitou não foi sua pós-graduação em Harvard, em Princeton, o que o habilitou foi sua fidelidade a Deus. Eu não estou menosprezando de forma nenhuma o nosso conhecimento, a nossa capacidade de estudar e aprender ferramentas e coisas novas. Eu tenho formação, tenho pós-graduação e sei com o quanto que isso é importante, mas sem fidelidade a Deus, sem a consciência de que essas coisas precisam ser experimentadas à luz da palavra e vividas à luz da palavra, essa excelência ela se torna uma mera motivação centrada em mim mesmo. Né? Eu costumo dizer no trabalho que eu não gosto de palestra motivacional, não preciso. Eu tenho dois aspectos bastante motivadores. Eu tenho 4 boletins correndo em casa, né? Um está na barriga e ainda vai sair já já. E eu tenho a minha responsabilidade diante de Deus. Então, a minha necessidade de acordar motivado para trabalhar e fazer um trabalho com excelência não está no meu ego e como a palestra pode massagear o meu coração. Não, está na minha compromisso com Deus, de trabalhar e onde quer que eu esteja, fazer bem feito e fazer da melhor maneira possível. Mateus, em que momento você percebeu que o trabalho poderia ser vivido como uma expressão de fé? Uau! Primeiro, muito obrigado pela recepção. Eu tinha medo de chegar aqui na encruzilhada, depois de Denilson estar lá na Madalena, e não ser
bem recebido, mas fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Denilson é tão bom, tem sido tão útil lá, que inclusive botou meu filho para dormir agora. Muito obrigado, viu? Denilson, passa lá em casa depois, né? Terminar o trabalho. Bem, me chamo Matheus, sou presbítero lá na Madalena, tenho 31 anos, pai de Lara, temos muita coisa em comum, realmente. E Marquinhos está dormindo ali agora. Sou contador, consultor, tenho uma empresa no segmento, atuo em algumas empresas no TOTS, inclusive é bom saber isso. Então, tenho uma empresa de contabilidade que estamos há 10 anos no mercado, já com 60 colaboradores, um desafio imenso, enorme, atendendo aí já perto de 1.000 clientes. E, ultimamente, tenho me dedicado também, inclusive o pastor fez a pregação da abertura e de início da escola, uma escola que vai ser confessional, uma escola cristã, aqui na Zona Norte de Recife, e tem sido um desafio tremendo. Quando eu olho para dentro da empresa e vejo que pode ser uma expressão de fé cristã, eu me lembro, nessas horas, muito do ministério de Jesus. Jesus se relacionava. Quando a gente vai ver a maior parte das histórias contadas na Bíblia sobre Jesus, e Jesus também falando, eu não lembro até aonde foi que eu li isso, foi um dos livros que eu estava lendo, mas ele mencionava que mais de 80% das histórias tinha ligação com Jesus se relacionando e Jesus percebendo indivíduos. Então, lá na empresa, eu primeiro chamo que todos os meus clientes são meus chefes, eu tenho muitos chefes, e tenho a oportunidade também de liderar uma equipe. E nesses dois relacionamentos é onde eu tento imprimir ali minha fé. Ali está o pressuposto, né? A gente tem aprendido aqui pressupostos básicos de uma fé reformada em relação ao trabalho, né? Nós vimos que a fé não, né? O trabalho ele é instituído por Deus antes mesmo da queda. Nós vimos também que o trabalho deve ser para glorificar Deus. Nós vimos que o trabalho é para o Senhor e temos que trabalhar como se fosse para o Senhor e como é para o Senhor exatamente. Então, quando eu vejo esses pressupostos e eu aplico esses pressupostos no meu trabalho, em tudo o que eu faço, eu me apresento como cristão. Porque, a partir dali, eu quero que eles tenham expectativas sobre as minhas ações e eu tenha ações práticas sobre a vida deles em relação ao relacionamento. E aí, se relacionar é simples, é se importar. É se importar, é dar ouvidos, de fato, interagir com as pessoas, se comunicar de forma clara, buscar ser coerente, buscar ser justo nessas relações. Então, quando eu estou com o cliente, eu procuro me relacionar. E ali, me relacionando, eu imprimo minha fé cristã. E quando eu estou com os colaboradores, eu faço o mesmo. Então, foi na Valore e através da Valore que eu consegui identificar isso com um pouco mais de clareza. Quando eu comecei a carreira um pouco antes da Valore, eu não tinha isso muito forte. Ali, primeiramente, eu só via como serviço a Deus o trabalho, fazer tecnicamente bem. E aí eu preciso fazer meu melhor, 100%. Eu preciso ser bom. Mas eu tive a oportunidade, com o tempo e com a maturidade e com os aprendizados, de entender que não era apenas fazer bem feito, mas também me relacionar, tanto com meus clientes, como também com os colaboradores. Excelente. Deixa eu aproveitar a tua fala e pegar um gancho. O avô de Matheus era pastor, tá? Pastor Marcos Lins. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração, e foi uma pessoa bem sucedida profissionalmente, né? E eu lembro de vez em quando, a gente almoçar ali no Varanda, no glorioso Esporte Clube do Recife, e algumas vezes a gente foi almoçar, nós dois, conversar sobre ministério, e ele trocava muito da sua experiência, e ele me disse uma coisa uma vez, eu guardei isso, e de fato eu percebo muito isso hoje, quando ele disse: olha, Luizinho, meu trabalho profissional me ajudou muito no meu ministério, e o meu ministério
me ajudou muito no meu trabalho profissional, mudou a minha perspectiva do meu trabalho profissional. E é isso, e muitas vezes Deus tem capacitado, né, muitos jovens, muitos adolescentes em suas atividades profissionais para servir melhor ao Senhor, para servir melhor na igreja. Né? E muitas vezes nós perdemos essa ideia. Nós temos, muitas vezes, jovens muito preparados, mas pouco comprometidos. Muito capazes, mas pouco envolvidos. Porque não entenderam a perspectiva de ministério integral, de visão integral de reino, de como sua vida, do que você faz lá fora, influencia, né, o que você faz aqui dentro, e o que você vive aqui dentro, precisa influenciar o que você é lá fora. Então, precisamos desenvolver e nos despertar essa consciência de uma vida, né, integral diante do Senhor. Enfim, isso, eu queria chamar a atenção, por exemplo, para a vida de Daniel. Né? Daniel, na Bíblia, é uma pessoa longe da igreja, né, longe dos olhares da igreja, mas que não esqueceu quem ele era, onde ele estava. Né? E mesmo colocando sua posição em risco, a sua fidelidade a Deus foi algo inegociável na vida dele. Né? Eu fico pensando sobre Daniel e a proibição de orar. Imaginem você, o que deve ter passado na cabeça dele. A Bíblia não trata disso. Né? A Bíblia, obviamente, traz aquilo que é essencial, que é necessário, mas eu fico conjecturando na minha cabeça, eu fico na minha criatividade, pensando o que passou pela cabeça dele, a sua posição, os perigos, né? O que aquilo implicava, de um ato de orar, dizer, olha, mas eu posso orar escondido. Mas Daniel não abriu mão daquilo que ele era, apesar de que talvez não abrir mão daquilo que ele era, não abrir mão da sua fidelidade para com Deus, comprometer a sua posição, seu status, até a sua vida. E ainda assim, o seu compromisso com Deus era algo essencial na sua vida. E como a sua fidelidade a Deus mudou a maneira como ele lidava com as suas atribuições em seu cargo. Né? E essa perspectiva de missão integral, muitas vezes, pode nos colocar em desafios em que nós vamos ser chamados a agir contrário à nossa perspectiva de fé, contrário àquilo que a gente acredita. E como lidar com isso? E como viver isso? E aí, Rafael, você já enfrentou situações em que teve que escolher entre a fidelidade a Deus e agradar as lideranças, ou conquistar um cliente diferente? Como é que foi isso? Sim. Já antes de trabalhar de ter a empresa, eu trabalhava na própria TOTUS, né? E em alguns momentos a gente viajava para fazer implantações de sistemas e o pessoal lá na empresa tinha um ditado, né? Mudou de UF, mudou o status civil, né? Então, o pessoal tinha muito isso. Então, a gente ia viajar para implantar um sistema lá em Maceió, na Paraíba, virou a fronteira, eles não eram mais casados, eram todos solteiros e iam para a noitada. E muitas vezes tentaram me levar, diversas e diversas vezes, e eu nunca abri mão. Né, de mostrar a minha fé, minha convicção. Né, eu não era casado ainda, eu saí da TOTUS em 2018, eu casei em 2016. Trabalhei na TOTUS de 2014 a 2018. E aconteceu muito isso. E eu nunca abri mão, sabe, Luizinho? E eu sempre dizia para o pessoal que tinha uma história na Bíblia que me fazia refletir demais sobre qualquer pensamento sobre adultério, vamos dizer assim. Era a história de Davi. E eu tinha um temor ao Senhor, eu tenho um temor ao Senhor de que, olhando para a história de Davi, vendo o pesar de Deus na vida dele, isso me faz refletir e me faz pensar, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero estar sob a graça de Deus, né, e não sobre a justiça dele. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Então, era o pensamento que eu tinha. Entendam, tá? Não é que a gente pode estar no céu e perder a salvação e ir para o inferno. Estou dizendo que era o que passava no meu coração. Né? Então, alguns momentos eu fui pego por isso. Teve um projeto que eu participei uma vez, não vou citar nomes, mas o cliente ele queria fazer um caixa 2 no sistema dele. Aqui é contador, e sabe que na contabilidade tem um termo que o pessoal usa que diz, a gente faz qualquer coisa bater, qualquer número pode bater, não pode? Exatamente. É que nem base de body, fecha bonitinho. Né? Então, o pessoal usa muito esse termo na contabilidade e nas implantações. Então, o rapaz chegou para mim e fez, eu preciso de um sistema para fazer um controle gerencial. Eu disse, rapaz, me explica o que é um controle gerencial.
Não, é porque assim, tem hora que eu compro, às vezes o meu fornecedor dá nota, às vezes não dá, às vezes eu vendo com nota, às vezes eu vendo sem nota. Eu disse, mas eu não estou entendendo ainda o que é que você quer, meu amigo. Me explique, pelo amor de Deus, o que é que você... Não, eu quero fazer um controle gerencial. O que é um controle gerencial? Aí ele, Rafael, é o seguinte, é o caixa 2. Aí eu disse, entendi. Eu me fazendo de besta, né? Liguei para o meu coordenador. Disse, olha, bicho, é o seguinte, eu não vou fazer não. Vou fazer não, porque vai estar o meu nome no software lá. Aí ele foi, mandou um outro cara fazer, o outro cara fez, e aí eu meio que implantei, vamos dizer assim, o que o outro fez. Mas eu conversei com um cara lá e ele disse, Rafael, infelizmente, empresário aqui no Brasil, se não sonegar, não sobrevive. E isso é uma coisa que a gente não abre mão. Lá na empresa, primeira coisa que a gente faz, paga os impostos, paga todo mundo, se sobrar dinheiro, paga a gente, que são os sócios. Então, eu penso muito nisso, sabe, Luizinho? São as consequências, o meu testemunho, a minha consciência com Deus. Já passei por essas situações e, pela graça de Deus, eu nunca abri mão. Joia. Matheus, eu vou aproveitar uma pergunta muito parecida, né? Talvez a resposta seja também muito parecida. Mas você já enfrentou hostilidade no seu trabalho, sua atividade profissional? E como você lidou com isso, caso tenha experimentado algo nesse sentido? Rapaz, ser contador no Brasil é um desafio. Primeiro, por conta da complexidade das legislações e tributações. Isso em si já torna a nossa atividade com um risco aí inerente altíssimo de erros e sujeitos a fraudes. Fraudes o tempo inteiro são cometidas, de fato, aí no nosso país. Queria ter o privilégio de dizer que só às vezes sou testado nisso. De fato, talvez uma vez por semana ou até mais, eu me coloco na posição de conflito ético, onde eu preciso ou me posicionar e correr o risco de perder o cliente ou de não ganhá-lo, e isso acontece, infelizmente, com frequência. Nesse projeto que eu tenho do escritório de contabilidade, é um ponto importante a mencionar. Eu tenho um sócio que não é cristão, que está conosco lá. E isso faz com que minha posição precise ser 10 vezes mais intransigente, mais forte. E foi pressupostos. Eu sempre volto para pressupostos e premissas. Tudo isso foi muito combinado e alinhado antes. Mas, às vezes, dentro de casa, eu sofro esse tipo de situação, onde dizer, bicho, mas também dessa vez, eu disse, também dessa vez. E uma situação curiosa, eu estava no cliente que há pouco tempo tinha conquistado e a gente estava fazendo um projeto de diagnóstico tributário, fiscal lá, e chegamos no valor que tinha em aberto de mais ou menos 900 mil, perto de 1 milhão. E aí ele olhou para mim e fez, e aí, Matheus, o que é que eu devo fazer? Pago ou deixo quieto esperando, E naquela hora eu penso tudo, Poxa, fluxo de caixa vai apertar se pagar, mas é preciso, é necessário. E aí eu falei para ele, eu disse, cara, tu me conhecesse já há pouco tempo, mas tu sabe qual vai ser a minha opinião. Ele disse, caramba, eu só perguntei porque podia vir alguma coisa diferente. Mas eu disse, paga. E ele olhou para o financeiro e fez, a gente contratou ele sabendo disso, então paga. Então, quando eu estabeleço essas premissas antes com o cliente e com os colaboradores, e é que são coisas pequenas. Por exemplo, a gente é muito tentado a dizer assim, não posso atender agora porque estou em reunião. E, às vezes, isso é mentira. E o cliente, às vezes, liga lá para o escritório e os funcionários, no automático, respondem isso. Não, o Matheus não pode agora porque ele está em reunião. Eu disse, velho, quem disse que eu estava em reunião? Eu só digo que eu não quero atender agora, eu não posso atender agora, mas não é porque eu estou em reunião. Essa talvez seja uma das maiores repreensões que eu faço lá. E eu tento ir no ordinário, no básico, no dia a dia, para que eu tenha força quando for algo maior. Eu disse, velho, tu sabe como eu me posiciono nessa questão mais simples. Como é que tu acha que eu vou me posicionar agora? Então, de fato, diariamente, praticamente, esse tipo de situação. Deixa eu levar para um outro extremo, agora para a gente dar uma virada aqui.
na abordagem, mas vamos lembrar de Esther. Todo mundo conhece mais ou menos a história da rainha Esther, né? Lá na sua posição, colocada depois de uma jornada ali como concubina, colocada como esposa do rei, como rainha, naquele contexto, em que se desenha uma trama para acabar com os judeus, e a gente, né, estudando, obviamente, teologia bíblica, a gente vai entender ao longo de tudo como a história vai se desdobrando e sempre vai se levantando um povo contra o povo de Deus. E naquele contexto, Mordecai chega para Esther, eu vou falar com as minhas palavras aqui de maneira bem resumida, tá? Mas ele diz assim: quem sabe, Esther, não foi para isso que Deus te colocou no lugar onde você está. Né? E se nós trouxermos isso, fazendo uma ponte, né, de uma aplicação bastante abrangente para a nossa vida profissional, eu lembro de uma discussão essa semana agora, segunda-feira, né, no almoço com alguns executivos da empresa, e tinham mais ou menos uns 5 executivos na mesa, assim, e começou um assunto aleatório de almoço, começou a se falar do censo do IBGE. Né, a maioria ali, né, de raiz católica, mas os católicos estão diminuindo, e começou aquela discussão na mesa dos católicos diminuindo, os evangélicos crescendo, e papapá. E aí uma pessoa da mesa começou a falar sobre as razões pelas quais os católicos poderiam estar diminuindo, porque a igreja não se adaptou à modernidade, porque aqueles conceitos antigos da igreja católica, etc, etc. E falando disso aí, os evangélicos que não acreditam nos santos, uma pessoa tentou me explicar, aí olharam para mim, eu era o peão na mesa, né? Aí olharam para mim e fez: e tu, me chamam de bisneto no trabalho, e tu, bisneto, tu és evangélico, né? Aí eu fiz isso, xiita e fundamentalista, eu já deixo bem claro para saber que eu vou ser bem direto. Aí, qual a tua visão sobre isso? Me deu uma oportunidade, uma mesa que dificilmente se falaria do evangelho, para eu falar sobre... A ideia era eu explicasse por que os evangélicos não acreditam em santos, e eu pude falar sobre Bíblia, sobre os mandamentos, sobre o principal mandamento, adorar a Deus sobre todas as coisas, sobre ter um único Deus e como era a minha perspectiva sobre Cristo como o único caminho da minha regra de fé e prática, num ambiente despretensioso, mas quem sabe Deus não me colocou ali para começar essa conversa, isso possa ser uma semente de conversas futuras que possa se desdobrar sobre isso, porque pelo menos ele já sabe sobre o que eu acredito. Isso é uma abertura de porta, me deram voz e me deram contexto para falar sobre isso. Já experimentaram algo nesse sentido? Já. Eu posso até relatar uma experiência dessa. Eu tenho tido a oportunidade de estar frequentemente em eventos em São Paulo, coaches, mas que estão com empresários, né? E eu vou, naturalmente, na ideia de captar, de me relacionar com eles. E, certamente, se você está no ambiente de trabalho, você certamente, já tenha ouvido a frase de que você é a média das pessoas com que você convive. Das 5 pessoas com quem você convive. E eu estava num evento desse e o cara começou falando assim: gente, eu queria hoje falar sobre um livro milenar. Vocês prometem que não vão me julgar? E aí, quando o cara falou livro milenar, não falou Bíblia, eu disse: rapaz, vem coisa, mas vamos lá. E aí ele continuou a história, disse, e eu quero contar a história que está registrada nesse livro, e era a história, no final das contas, de Abraão e Ló. E ele estava usando os versículos bíblicos para justificar que Deus tinha dado sucesso para Abraão, porque ele tinha se separado de Ló, que o puxava para baixo. Eu disse: caramba, no ambiente daquele, eu não podia fazer nada. Era o cara, referência, com muito sucesso, contando uma história para mais de 40 empresários, e eu, sentado na mesa, disse: aqui não é um ambiente, não vou refutar, vou ficar quieto na minha. E pensando, né? Pô, será que eu estou sendo omisso? Será que eu deveria estar, pelo menos, com os da minha mesa, conversando? E aí, no almoço é excelente, né? É momento, é relação, é relacionamento. A gente estava numa mesa grande e eles sabiam, pressuposto, mais uma vez, premissa, sabiam que eu era cristão. E me perguntaram: Mateus, e aí, o que é que tu achou? E ali foi a oportunidade que Deus deu para poder, nessa situação, falar da palavra, corrigir o que eu entendi ali do texto
e, naturalmente, sem me aprofundar muito, mas explicar sobre obediência, desobediência, e que a bênção de Deus não estava atrelada à separação um do outro, mas à obediência de um sobre o outro, né, que não estava nessas mesmas condições. Então, eu já nem me lembro exatamente qual é a tua pergunta, mas... Está no caminho. Estou no caminho, né? Então, sim, muitas oportunidades surgem, mas a gente precisa, com sabedoria, saber o momento de falar. E aí eu volto o tempo inteiro para relacionamento. Quando você tem relação, essa oportunidade aparece. Tem um ponto que você falou sobre pressupostos e premissas, né? Se você não tem um bom testemunho, desde os pressupostos e premissas, o teu discurso num debate teológico, ele passa a ser mero discurso. Sem conexão com vida, sem conexão com... Mas se você tem pressupostos e premissas que estabelecem na tua vida, e isso é percebido, o teu discurso tem força, tem voz na mesa. Eu já também, em alguns momentos, né, também almoço, como vocês, com cliente, e aí eu já atendi clientes que são adventistas, são espíritas, né, tem algumas outras religiões ou seitas e por aí vai, mas o mais recente foi, eu estava num cliente lá em João Pessoa, e a gente conversando sobre pregadores e pregações, e a gente acabou entrando na polêmica recente que teve do Frei, agora esqueci o nome do Frei, que ele falou sobre o papel da mulher, né? E aí ele falando sobre essa questão, e eu acabei falando sobre alguns pseudo-pastores, né, que tem aí no Pastores Coach, aqueles que vão falar que você é o centro de Deus, né, e por aí vai. E aí eu falando, e ele disse, puxa, mas eu adoro assistir as pregações desse pastor. E aí eu disse, mas talvez eu tenha explicação para isso. Aí ele fez, qual? Fiz, tu sai dessa, depois que tu assiste, tu sai com um sentimento bom, né, de... eu sou o melhor, sabe aquele filme Sim, Eu Posso, né? Que eu esqueci agora o nome do filme, que ele fica, sim, eu posso, então ele começou a falar, e ele foi falando, eu disse, olha o motivo pelo qual tu gosta da pregação desse pastor, porque ele afaga teu ego, ele te conforta, ele te coloca como o ser mais importante do universo, mas quando a gente vai falar do evangelho verdadeiro, a gente vai ver outra coisa. A gente vai ver como nós somos totalmente depravados, nós somos completamente desgarrados do Senhor, nós queremos sempre o mal. E aí acabei falando um pouco sobre o Evangelho e acabei falando sobre, né, o plano de salvação para ele. E aí agora, toda vez que a gente se encontra, vai almoçar alguma coisa, aí ele faz, bicho, eu parei de assistir aquele pastor. Eu disse, graças a Deus, meu irmão, vai assistir Nicodemos, vai assistir Pastor Doug, vai assistir Luizinho, mas aquele que diz que você é o centro de Cristo, pelo amor de Deus, não assista não, meu irmão. Assista qualquer outra coisa, vá atrás do evangelho verdadeiro. E aí, pela graça de Deus, ele tem dito, ele é católico, né? E ele disse que tem começado a acompanhar alguns pregadores reformados, principalmente, que eu passei uma lista para ele buscar. Joia. Tem uma coisa, ou um viés que nós podemos explorar muito como profissionais, em nossas atividades diversas, e isso vale para toda a igreja e todos os profissionais aqui que atuam em alguma atividade profissional na sua vida, ou estejam aspirando a isso na faculdade, que a gente faz muito pouco ainda e poderíamos fazer muito mais de maneira transformadora no lugar onde a gente está. A gente falou muito sobre nosso testemunho, a gente falou muito sobre a abertura de falar, a gente falou muito sobre até empregabilidade de pessoas com a mesma cosmovisão, mas já tiveram oportunidade, de fato, de discipular, acompanhar e abençoar alguém nesse aspecto, de fazer, eu vou usar uma expressão muito mais do nosso ambiente, né, fora da igreja, mas fazer um mentor próximo com alguém ali, não só num viés profissional, mas num aspecto de vida, onde você tem a oportunidade de falar da tua fé e de pregar o evangelho em alguma oportunidade de experiência. Ou já pensaram sobre isso? Eu tenho algumas experiências disso,
Mas eu vou dizer uma que aconteceu recentemente, que ficou muito forte. Eu não sei se foi exatamente um mentoring, mas segue ali a parte de orientação, relação. Eu tenho lá no escritório uma supervisora, que é uma profissional que já está conosco já faz mais tempo e nos conhece bem, intimamente, sabe os nossos defeitos. Isso é um ponto até que eu queria reforçar, tá? Que a gente está falando muito, parece que não tem perfeito, só tem perfeito, né? Não tem erro no dia a dia, a gente erra muito, tá? E é importante entender que nós erramos para que a gente possa ir corrigindo, enfim, tudo mais. Mas um dia ela chegou e ela estava com a cara bem aflita e a gente já vinha conversando há algum tempo sobre as questões de finanças pessoais e decisões que o marido dela estava tomando e que estava prejudicando, e a gente, de certa forma, como empresa, tentando apoiar, suportar. E até que, de surpresa, ela chegou e disse assim: Mateus, eu estou decidida a me separar. E aí eu fiz, caramba. Primeira coisa, quando a situação é muito difícil, eu boto logo o pastor. Eu digo, ó, o meu pastor está disponível para conversar com você. Ele até brinca, ó, você tem que me contratar como capelão da empresa. Eu coloquei o pastor à disposição, mas como um intuito de ali escutar se existia alguma fagulha de esperança humana, porque Deus pode reverter as situações, de eu poder falar sobre a importância da família, sobre a importância de Deus, e caminhar nesse sentido, inclusive do ponto de vista empresarial. A gente fez mudanças na forma de remuneração, para que ela pudesse reestruturar e ter paz para poder tratar e fazer todos esses passos. E aí, depois de alguns meses nesse processo, ela olhou para mim e fez assim: Mateus, está restaurada. E aí, muito feliz também, ela começou a ir para uma igreja. Eu pude presentear com a Bíblia, a Cacá me ajudou a escolher a Bíblia, a gente presenteou ela. E agora muda, né? E aí, está estudando, está pesquisando, e às vezes ela fica até com vergonha quando falta a igreja, porque ela, Mateus, eu não fui, mas eu tenho um motivo. Eu disse, não, só quero saber se você está frequentando. Então, sim, é uma oportunidade boa como líder, acaba que você é mais ouvido. Você tem esse privilégio de estar numa posição onde as pessoas te colocam alguma credibilidade nesse sentido e te ouvem mais. Então, foi uma experiência bem legal. Mentorar não necessariamente, mas já pude compartilhar do Evangelho, sim, conversar, sim, em alguns momentos com um rapaz que trabalhou comigo na empresa anterior e agora voltou a trabalhar com a gente. Né? Ele até tem um certo envolvimento com a igreja, mas ele é uma pessoa que é muito ansiosa, vamos dizer assim. É um rapaz que sofre de uma ansiedade fora do normal, e eu acho que a pandemia ajudou muito a potencializar isso nele. E a gente se conheceu em 2021. Eu estava num projeto de uma grande empresa aqui em Recife, e ele uma vez sentou assim para conversar comigo e fez: cara, como é que tu consegue, sob tanta pressão, tanta gente te pressionando para fazer as coisas, e tu sereno? Aí eu disse: depois a gente conversa. Aí continuei trabalho, outro dia a gente marcou para conversar. Conversamos. Eu disse para ele: ó, cara, eu também me angustio muito. Já teve um dia de eu sair desse projeto em si, eu era lá na Imbiribeira e eu morava em Peixinhos. Eu saí do projeto numa angústia tão grande que eu fui chorando de Peixinhos da Imbiribeira até Peixinhos, chorando. Disse: meu Deus, por que eu escolhi isso para a minha vida? Que projeto louco foi esse? Enfim, aí trabalhei, mas eu conversando com ele, e ele, até hoje ele comenta, né, já comentou comigo do tipo, ele me chama de Rafael, né, não PH, mas aqui na igreja, mas ele dizendo: Rafa, como tu tratou o meu coração naqueles momentos de angústia daquele projeto, né? Eu não demonstrava para ninguém, eu guardava para mim, mas eu tratando o coração dele, e eu falando muito sobre dependência de Deus, né? Ele resolveu ir para Portugal, morar em Portugal, né? Sozinho. Primeiro a esposa dele foi sozinha, passou 6 meses sozinha lá. Depois ele foi,
a vida dele uma bagunça, e eu trabalhando no coração dele, trabalhando sobre a fé dele, trabalhando sobre o cuidado de Deus com a vida dele, até que, por causa de uma conversa com ele, eles tomaram a decisão de retomar o Brasil. Ela desistiu do sonho, e eu falava muito com ele, eu dizia, olha, cuidado, conversa com tua esposa, porque é o sonho dela, mas vocês não estão alinhados, vocês vão acabar o casamento de vocês por causa disso. Né? E eu fui falando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre fé, tudo isso, e ele já comentou de que gostaria de que lá na empresa a gente tivesse um momento como se fosse um intervalo bíblico, vamos dizer assim. Ele já falou. E eu já disse, em breve a gente vai colocar isso em prática. Não depende de mim. Façam. Né? Chama Gabriel, por exemplo. Gabriel sabe quem é o menino. Então, conversa com ele, faz isso. Então, não é um mentorado em si bíblico. Não sentei para estudar a Bíblia, para orientar ele. Mas eu acho que a minha postura, a minha convicção no Senhor, a minha convicção na fé, né, meu comportamento acabou influenciando muito em decisões dele. Jóia. De repente, essa pode ser uma agenda, e aí um apelo às lideranças, né, profissionais, intencional. Né, não esperar o acontecer, mas o quanto que você pode fazer, né, de maneira intencional, adotar alguém ali para mentorar, não só profissionalmente, mas de vida, de projeto de vida, e encontrar abertura para falar do Evangelho e desse evangelho integral. E aí eu queria, para a gente caminhar para fechar, eu vou passar a palavra para o pastor Douro e falar um pouquinho sobre o que o motivou, né, com o projeto Sólido Glória, que tem total conexão que a gente está conversando aqui, né, e sua perspectiva de como né, a partir de projetos como esse, nós podemos trazer para a igreja uma visão de trabalho, de responsabilidade, e de fazer isso para a glória de Deus de maneira inteira, de coração, de vocação. Certo, para concluir, né, com isso, Uau, ok. Well, sim, eu estou muito alegre de fazer parte, né, deste projeto como presidente do projeto Sólido da Glória. Isso tem me dado uma oportunidade para refletir muito, e a gente teve a oportunidade de colocar ali, nós temos um ano de discipulado bem intenso para estes jovens. Eles ficam lá o ano inteiro, quer dizer, o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noite, nós temos essa oportunidade. Uma das coisas que nós desejamos transmitir para eles, entre, né, o estudo de manhã, que é sobre a confissão de fé, o catecismo maior, à tarde sobre a exegese, etc., e à noite sobre aconselhamento bíblico e várias outras né, teologia sistemática, etc., mas à tarde também nós temos um momento onde eles têm que trabalhar manualmente. E para aprender que o trabalho manual também é como nós servimos nosso Deus. Nós temos um desejo, se algum empresário aqui quer ajudar a gente, de fazer um projeto de trabalho e cosmovisão. Porque eu acredito que esta área especificamente é tão arruinado em nossa cultura, que nós precisamos um sal e luz, nós precisamos um lâmpada brilhando sempre, dizendo, olha, com este aspecto da vida humana que é tão importante, porque nós passamos a maior parte da nossa vida em nossa vocação, né? 8 horas para dormir, 8 horas para fazer o resto da vida e 8 para trabalhar. Quer dizer, isso domina nossas vidas. Então, aquilo que domina nossas vidas tem que ser bem estruturado e bem conduzido com as verdades que Deus implementou neste mundo e nesta palavra. Isso é bem orientado, porque eu creio que isso tem um poder não só de transformar o Brasil, que seria um benefício ao lado, mas para abençoar também a propagação do Evangelho, né? Missões, as igrejas crescendo. Quando nós temos um testemunho, quando nós somos sal e luz, então você que é mecânico, você que é eletricista, canador, qualquer coisa que você faça, você é um carpinteiro, então você faz uma mesa que dura para 100 anos. Por quê? Você está fazendo aquilo para a glória de Deus. Então, esse aspecto, eu acredito que tem sido desprezado, de-enfatizado, mas é um aspecto importante de nossa fé. Então, aqui nós também queremos servir a Deus. Então, esses projetos têm esse objetivo de trazer, né,
esta mensagem também. Tá? Joia, para encerrar esse momento, eu vou pedir para Pedro orar para a gente, tá? Se Deus possa nos abençoar a apreendermos, né, o que temos ouvido aqui e que possamos viver para a glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, glorioso Deus, quero te pedir, Pai, nesse momento que o Senhor esteja trabalhando os nossos corações, Pai, para que nós possamos cada vez mais entender para que fomos chamados, Pai, e por quem nós fomos chamados. De forma especial, Pai, quero te pedir pela vida de Mateus, pela minha, pela de Luizinho, pela de Pastor Doug, que o Senhor esteja abençoando os nossos ministérios aonde quer que estejamos, Pai, seja em casa, no trabalho, na nossa igreja, Pai. E também abençoa todos aqueles, Pai, que estão aqui, que vieram para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco mais sobre Ti. Que nós possamos entender que não existe uma separação da nossa vida cristã com a vida secular. É tudo uma coisa só. Nós precisamos ser quem devemos ser, pela graça do Senhor, todo momento, todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor retorne, ou até o dia em que o Senhor nos chamar, Pai. Que nós possamos ser sal, possamos ser luz, que nós possamos refletir a Tua glória, que nós possamos fazer as boas obras, para que através de nós o Senhor seja visto, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.